Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de Explicando GOT para o meu namorado. Hoje vou falar um pouco da grande conspiração Tyrell. Então, é uma longa história, eu espero que vocês tenham paciência, porque é um dos primeiros vídeos que eu vou apresentar um esquemão conspiratório, para assim dizer. Mas enfim, o que é a conspiração Tyrell? É basicamente uma armação feita por certos membros dessa família, nomeadamente a Marjorie, o Lena e o Loras, para derrubar os Lannister do poder, mais especificamente seu principal agente em King's Landing, que é a Cersei, que também está mais vulnerável no momento. Mas enfim, há algumas pistas que tem alguma coisa interessante acontecendo no quarto livro, nos pontos de vista da Cersei e do Jaime, mas na Cersei. E, o principal resumo da ideia é que não entendam mal, os Tyrell não querem o poder absoluto. Eles só querem influência dinástica até tendo um descendente deles como rei, né? Por meio da Marjorie. Mas vamos por ordem cronológica. Depois que o Tywin morre, os Tyrell eles começam a perder bastante, como posso dizer, potencial político quando a Cersei assume o governo. Por exemplo, o patriarca dos Lannister tinha prometido que o segundogênito do Mace, o Garth, ele seria mestre da moeda. Tudo estava certo, arrumado, perfeito, e os caras estavam muito felizes em participar do poder. Até que o Tywin morre. Aí morre e a Cersei, como eu disse, assume o lugar dele. No funeral, o Mace vai falar com ela sobre a questão, né? E a Cersei imediatamente desconvida o filho dele, falando que é melhor que ele envie uma ave, né? Pra avisar, porque todo mundo ia detestar que o Garth enfrentasse o mar de outono para nada. Ou seja, nada de posição de mestre da moeda para ele. Porque, segundo a Cersei, ela já tinha prometido pro Jaehaerys Rosby o cargo. O Mace, é claro que fica extremamente insatisfeito com a situação. E a mãe dele, que tá com ele, também percebe o que tá rolando, que a Cersei ela quer cortar o Tyrell do poder. Uma família que ela sempre teve uma antipatia, né? Porque ela julga que a Marjorie é aquela rainha mais nova e bela e tal, e ela quer tirar toda a possível influência que eles possam ter sobre todo do reino e principalmente sobre Tommen. Então a matriarca Tyrell, que a gente já teve algumas provas que ela é extremamente habilidosa nessas questões de conspirações, de armações, né? No caso do Joffrey. Vocês não sabem, foi ela que matou o Joffrey, tá, gente? Enfim, aí ela começa a armar um esquema para derrubar os Lannister e especificamente a Cersei. Só que a coisa é, os Tyrell não podem derrubar a Cersei abertamente. Tem que ser uma coisa muito, muito sutil, para que não pareça que eles fizeram nada, porque aí eles também saíram prejudicados na questão toda. Então, o que acontece? Bem, começa com o Kevan. Eu não acho que o Kevan seja um agente Tyrell. Ele foi muito fiel ao irmão e à família a vida toda, mas quando ele vai falar com a Cersei, pouco depois do passa fora nela, do Mace, ele diz que seria uma tola se ela fizesse do Mace a mão do rei, né? Porque a Cersei tinha falado que ela não ia fazer
do Mace é de qualquer carta importante pro cara, né? Aí eu concordo que ele não devia fazer mesmo a mão, mas ela seria uma tola ainda maior se fizesse dele o inimigo dela. Aí ele persegue. Ouvi falar sobre o que aconteceu no Salão das Lâmpadas. Mace devia saber que não é boa ideia abordar tais assuntos em público, mas, mesmo assim, você se mostrou pouco sensata ao envergonhá-lo perante metade da corte. Tá, beleza, a Cersei, ela envergonhou o Mace um pouquinho, perante muita gente, mas metade da corte? Acho que não. Acho que o uso da expressão por parte do Kevan mostra que nesse meio tempo alguns Tyrell, provavelmente a Olenna, já falou com ele e inseriu a sua própria versão da história, né? A conspiração Tyrell começa aí. Enfim, aí começa aí depois dessa influência do Kevan, começa o processo de armação, de inserção de agentes Tyrell no ramo de convivência da Cersei. A primeira e mais importante é a Tarene Merryweather. Bem, como eu posso dizer, a Tarena, ela se apresenta para Cersei no momento que ele está extremamente, né, sensível, para dizer o mínimo, que ela acabou de ver o Tommen engasgar, né, e ela pensou que ele estivesse morrendo, né, porque foi praticamente um revivimento da cena que o Joffrey faleceu. Aí a Tarena aparece exatamente nesta hora que a Cersei está quase chorando e fala, né, que começar que dedurando a Cenelli. Ela fala que é uma agente paga da Marjorie. Enfim, pode ser, tá? Pode não ser, mas enfim, com esse deduramento, a Tarena, ela começa a se colocar como uma pessoa confiável para Cersei e, mais importante, como uma possível espiã de Cersei para a Marjorie. Aí ela continua, né? Ela fala que ela pode usar sua influência do outro lado do continente, porque ela não é justamente Westeros. Ela foi uma esposa estrangeira que o Lord Merryweather conseguiu. Que ela pode usar a sua influência do lado do oceano para capturar o Tyrion, né? Aí ela vai, né? É todo um processo que ao longo do Cersei ela vai, como posso dizer, vai bajulando. A Cersei ela não, obviamente, distingue muito entre bajulação e um real elogio, né? Então ela vai ficando influenciada pela Ferena até um certo ponto que ela esquece que os Merryweather são, na verdade, súditos de Tyrell, por assim dizer, né? Enfim, ela é mais importante, mas há outros também. Por começar, o próprio marido dela, o Orton, né? E o Aaron Waters. O Aaron Waters, ele tem influência na Cersei desde o primeiro momento que ele aparece no livro de Festim dos Corvos, porque ele parece com Rhaegar. Quer dizer, a Cersei fala que ele não é tão bonito, né? Porque ela coloca a beleza do Rhaegar como uma coisa sobrenatural, mas enfim. Ela, em certo momento, até compara ele com o Jaime, se não me engano. Aí ela gosta de ter aquele cara perto dela, porque ela lembra o Rhaegar, e a Cersei tem uma paixão meio mal resolvida pelo último príncipe herdeiro, Targaryen. Mas o Aaron Waters, ele é influenciado pelo Tyrell também. Uma prova disso é que a primeira vez que a gente vê o cara, ele tá bebendo com uma das primas da Marjorie, a Elinor, né? E não apenas isso, tem outros detalhes que eu vou falar mais adiante, mas o principal é o que ele faz para prejudicar a Cersei, né? Bem no finalzinho da conspiração, mas tá adiantando a coisa.
Enfim, aí, no de casamento, quando a Taena ela conhece a Cersei, ela tá no casamento do Tommen da Marjorie e ela entrega a Selene, e a Cersei ela começa a confiar nela, até porque ela diz que ela se eles têm súditos, então é só uma obrigação, ela vai fazer de tudo pra melhorar de vida. Então eu acho que nesse ponto o plano, a conspiração Farrell é só descobrir algo para derrubar a Cersei. Então a missão da Taena é se infiltrar no meio de convivência da Cersei, encontrar alguma coisa errada, um crime ou talvez provas do incesto entre o Jaime e a Cersei, e entregar a rainha, dar essa informação pro Farrell e derrubar a Cersei. E ela consegue subir rapidamente, né? Como eu já adiantei, que quando o Jaime ele visita a Cersei, essa íntima, que ele fala que o filho da Lolly se chama Tyrion, a Taena tá lá e ela age como se eles fossem velhos amigos, né? Enfim, aí nesse momento a rainha dos espinhos, a Olenna, ela deixa King's Landing. Cersei acredita que ela foi embora de volta para de cima, como o Jaime já tinha adiantado para ela, uma informação que ele ganhou dos próprios Tyrell, mas improvável que ela tenha ido embora a essa altura dos acontecimentos. É dito que a Marjorie ela gosta muito de passear, né? Principalmente tá pra floresta e em lugares um pouco mais distantes da cidade em si. Então eu acho que a Olenna ela tá escondida em algum lugar sim, mais distante da capital, e a neta pode visitá-la e mantê-la, né, updating das novidades da conspiração contra a Cersei. Aí, junto com a Olenna, iam ter ido embora boa parte do Tyrell e parte do exército, enfim, assim como grande parte dos seus Bannermen, seus súditos. Uma das coisas mais engraçadas dessa conspiração é que tem um momento que a Cersei ela se sente máxima. Não, eu tirei todos os Tyrell do conselho, porque no conselho, né? Agora não tem ninguém para me impedir. Aí as duas primeiras pessoas que ela olha depois de pensar isso é exatamente o Orton Merryweather, o marido da Taena, e o Owen Waters, né? Então ela não fez nada, ela continua sendo influenciada sem saber, né? Aí a Taena ela continua sua influência. Aí ela sugere que a Cersei ela tente prejudicar a Marjorie usando o Osney, porque ela fala, a Marjorie gosta do Osney e tal, ela brinca com ele, ela o tenta seduzir, ela o provoca e tal, e o Osney meio que confirma. Só que o Osney é meio sem noção, né? A Marjorie só não sabe mexer, tá seduzindo ele, de repente ela só sendo educada. Mas enfim, aí a Taena ela influencia a Cersei nesse sentido, e ela dá ideia pra rainha que elas tentem pegar a Marjorie sendo infiel ao Tommen, que é uma razão para o matrimônio ser anulado, né? Até porque ele nunca foi consumado, uma vez que o Tommen tem 8 anos de idade. Aí seguindo, a Cersei ela vai visitar o novo Alto Septão, um dos pardais que um movimento popular colocou lá no comando da Fé do Sete. Aí a Taena continua, a influência ela fala que ela esteve durante a consumação do matrimônio da Marjorie e do Henley, e fala que ela mesma ela ajudou a despir o Henley e levá-lo para cima para dormir com a Marjorie.
E quando eles chegaram lá, a Marjorie estava nua, debaixo da cama, corada e tal. Tinha sido levada pelo irmão do Loras. E o Wayne estava muito animado, assim. Sei que vocês me entendem. Que ela fala que ela meio, né, não fala, ela insinua que ela duvida que o matrimônio tenha sido consumado. Ela acha que a Marjorie não é mais virgem, porque tipo, tava tudo nos conformes para a consumação ocorrer naquele momento. A Marjorie parecia disposta e o Wayne parecia mais do que disposto, né? E ela fala que ela não viu nenhum lençol com sangue, isso é a prova da consumação, mas os Tyrell, eles podem ter escondido esse lençol, né? Porque depois o Wayne morre rápido e eles tentam casar ela com o Joffrey. Consegue, no caso, né? Então, isso pra Cersei, que sempre achou que qualquer homem, assim, independente das preferências, faria o que fosse necessário para subir na escala do poder, né? Ela usa sua própria experiência e projeta sobre o Renly, né? A gente sabe que o Renly não tinha o menor interesse em mulheres, né? Mas enfim, aí isso é música pros ouvidos dela, né? Ela cada vez fica mais convencida que a Marjorie não é mais virgem. Aí isso pode ser utilizado para tirar ela, né, de uma posição de poder que pode ameaçá-la. E nesse momento me interessa uma coisa muito importante, que é o rearmamento da fé. Quando assim, Cersei vai falar com o Alto Septão, ela oferece, quer dizer, na verdade, ela é manipulada, né? Mas enfim, ela é manipulada numa questão que ela, no seu golpe, ela perdoa a dívida da fé e garante uma coração pro Tommen. E ao mesmo tempo ela acha que livrou King's Landing da praga dos pardais. Só que ela só deu poder pra fé, ela rearmou a fé, ela deu uma influência. E mais tarde, quando ela tentar sair da confusão que se meteu, ela pensa, eu vou mandar a guarda real me salvar. Aí ela percebe que não pode. Porque eles não conseguiram passar de um montão de fiéis armados. Eles iam provocar um banho de sangue e provavelmente não iam conseguir, né? Enfim. Então, no fim desse capítulo, a Cersei ela chega a uma conclusão que os Tyrell, eles conspiraram junto com o Tyrion pra matar o Joffrey. Assim, é totalmente paranoia, mas é o que falam, né? Mesmo um esquilo cego consegue achar alimento. Então, apesar de estar errado 99% das vezes, como eu já falei em vídeos anteriores, alguma coisa ela tem que acertar. Então, os Tyrell realmente estão armando contra ela, mas não com o Tyrion, né? Enfim, então, nesse ponto, o planejamento Tyrell, ele consiste apenas em ficar espiando a Cersei com a ajuda principal da Tyrena, descobrir alguma coisa para podê-la colocar em julgamento. Mas tem um problema aí. Se ela escolher, por exemplo, julgamento por combate, como o Tyrion escolheu, ela pode escolher qualquer um dos guardas reais. E um dos guardas reais é o Loras. Se ela escolheu o Loras, seria, assim, se ela perdesse, ela ganhava, e se ela ganhava, ela ganhava ainda mais, assim, no sentido de, se ela perdesse, o Loras estaria morto, que ela odeia o Tyrell mesmo, que morra, que eles vão abaixo juntos. E se ela vencer, bom, né, todo mundo feliz, o Tyrell e a Cersei. Mas, obviamente, os Tyrell, eles não querem o Loras em qualquer perigo de vida, né? Defendendo aquela rainha que tá ameaçando o poder da família. Aí é nesse momento que a solução da questão chega, na forma das piores notícias possíveis. Os homens de ferro, eles atacaram o território dos Tyrell e estão ameaçando a própria cidade, a Jardim de Cima.
Aí a notícia chega para os membros do pequeno conselho no meio da noite, pelos mensageiros da Marjorie. Ou seja, Tyrell tinha informação antes de todo mundo. Eles tiveram o tempo de planejar toda a ação que ia acontecer, junto com o Aaron Waters, que, aliás, estava mais atento que os outros. A Cersei nota isso. Então, eles escolheram, assim, no sentido, dar notícia no meio da noite para que eles fossem os mais alertas de todos, né? Todo mundo arrancado da cama no meio do seu sono e estaria meio tonta ainda a pensar direito. Então, os Tyrell, eles falam, não, a gente quer mandar as forças reais para defender, saindo de cima, né? Mas a frota tá muito ocupada fazendo bloqueio de Pedra do Dragão, né? A território do Stannis. E o exército do Tyrell está fazendo também bloqueio de Storm's End. E o exército dos outros sujos está mais longe ainda, né? Claro que a Cersei nunca vai permitir que eles deixem esse dever pro rei, né? Aí a Marjorie fica, não, você tem que fazer isso, que faz Cersei tornar-se mais inflexível ainda. O Orton fala a mesma coisa, mas não consegue influenciar nada. E é aí, nesse momento, que o Loras se oferece para tomar Pedra do Dragão. Esse é um movimento muito inteligente, por mais que pareça suicida. Como eu já atingi mais de 20 minutos de vídeo, eu vou ter que explicar a segunda parte da conspiração Tyrell, que é a mais interessante, no próximo vídeo. Enfim, se você gostou dessa parte, curta. Se você quiser, compartilhe. E se desejar mais vídeos como esse, é só se inscrever no meu canal. Valeu? Tchau, gente. Até a próxima.